a gente começou com iniciativa de dois amigos, na verdade eu e o Rodrigo, a gente se conheceu na faculdade de administração da USP em São Paulo, e a gente sempre teve a vontade de fazer um negócio juntos, desde a época da faculdade, isso lá pelos começos dos anos 2000. Sonho esse que a gente só foi realizar em 2013, depois de cada um percorrer boa parte da sua carreira, e a gente se encontrar num momento que a gente ainda partilhava desse mesmo interesse, dessa mesma vontade, e a gente fazia reuniões constantes para tentar procurar alguma coisa que nos movesse a ponto de a gente querer começar um negócio juntos, e esse negócio acabou sendo o mercado Bitcoin. Eu trouxe uma apresentação, a ideia é a gente seguir para contar um pouco a história do que o mercado Bitcoin é e os principais desafios que a gente teve, para dar um pouco da dimensão para vocês o que foi levar o mercado Bitcoin quando ninguém falava sobre moeda virtual ainda, em final de 2012, começo de 2013, e de um site que tinha 1.800 clientes cadastrados para a gente chegar a 1 milhão de clientes cadastrados agora no mês passado. Eu acho que você consegue passar daqui. Daqui. Obrigado. Então aqui é só contando um pouquinho dos 4 empreendedores aí que fizeram o mercado Bitcoin. O Rodrigo e eu, como disse, somos amigos de faculdade, e assim, é engraçado como algumas das coincidências parecem ser coincidências da vida, mas ajudam a gente meio que por acaso. A gente mantinha muito contato com o André Oda, que foi nosso professor de finanças na faculdade, que também sempre foi professor de empreendedorismo e que veio a se tornar nosso sócio depois em 2016 já, mas conselheiro desde 2014. Para mim foi o melhor professor de finanças que eu tive na faculdade, então só de eu ter me tornado sócio dele num negócio que eu criei já foi uma das grandes conquistas que o mercado Bitcoin trouxe para a minha vida. A coincidência que eu dizia é de o CTO da empresa ser meu irmão. Então eu comecei uma empresa de tecnologia ainda sem ele, e ele foi simplesmente fundamental para a gente conseguir construir o que a gente construiu aqui. Um pouco desses desafios que ele foi peça fundamental para a gente conseguir superar, eu vou contar ao longo da apresentação. A gente só usa a Linux lá no mercado Bitcoin por conta de segurança, então foi a novidade para mim. Mas aqui um pouquinho dos números para dar dimensão do que é o mercado Bitcoin hoje e do que ele se tornou. A gente transacionou no ano passado e intermediou em negociações de moedas digitais 4,5 bilhões de reais. Para dar a dimensão do crescimento que a gente teve em relação a 2016, no ano inteiro de 2016 a gente negociou 94 bilhões. Então, o ano passado, de fato, foi quando o mundo passou a prestar atenção nas moedas digitais e, consequentemente, esse crescimento veio para a nossa empresa também. Alguns dos recordes que o mercado Bitcoin traz, teve dias no ano passado que a gente chegou a negociar 140 milhões de reais, ou seja, em um dia a gente negociou mais e intermediou mais do que todo o ano de 2016. A gente chegou a ter 20 mil clientes se cadastrando na plataforma num único dia. Então, lidar com esse tamanho de crescimento, acho que foi o maior desafio que a gente enfrentou, e eu pretendo detalhar um pouco desses desafios para vocês na sequência. Aqui é uma dimensão do que a gente está falando em termos de ser uma corretora digital e de criptomoeda. Esse é um gráfico que compara o número de acessos ao site do mercado Bitcoin e da XP, que é a maior corretora de mercado financeiro tradicional no país. Então, ali em setembro do ano passado, o número de acessos ao nosso site superou o número de acessos ao site da XP. Em dezembro, quando o Bitcoin veio para o mainstream, essa distância se tornou muito grande, e hoje a gente continua tendo mais acessos que a XP. Isso só para dar um nível de tamanho do que a empresa se tornou. Aqui são alguns milestones que
conta um pouquinho do que é a história do mercado Bitcoin. O site foi fundado em 2011 por um programador que morava aqui em Brasília, inclusive, e ele trouxe o site como um pequeno hobby, na verdade. Ele era entusiasta da tecnologia, até final de 2012, 2013, quando eu e o Rodrigo era cliente do site, e quando eu e o Rodrigo entramos em contato com ele para a gente comprar o mercado Bitcoin e tentar transformar o mercado Bitcoin no que ele é hoje. A primeira coisa em relação à tecnologia, e como depoimento que eu queria deixar para vocês, que meu primeiro contato com o Bitcoin foi pelo Rodrigo. O Rodrigo sempre foi um cara muito curioso e que ouviu falar de Bitcoin em 2011, e em 2012 voltou a prestar atenção no tema e veio comentar comigo. E sem saber me explicar muito bem o que era o Bitcoin, a minha primeira reação foi: cara, o que você está falando? Uma moeda virtual? Cara, isso não vai dar em nada, isso não existe. E até hoje a gente já sabe de mim que essa foi a minha primeira reação. Então, manter a cabeça aberta para tudo que é novo e olhar com muita profundidade pode ser a oportunidade da vida de vocês. Assim. Então, eu tive um amigo que me incentivou a prestar mais atenção na tecnologia, e ele entendeu o que era o Bitcoin mais a fundo, todo o desenho do blockchain, como é que o sistema de incentivos, de recompensa da mineração funcionava, e alguns meses mais tarde veio me explicar de novo. Minha cabeça fez um boom, cara, é isso que a gente tem que fazer da vida, e dali em diante a gente passou a dedicar essa vida a construir uma empresa de moedas digitais. Ainda desafios de crescimento. Em 2013, para quem acompanha um pouquinho da história da moeda virtual e do Bitcoin, vai lembrar que 2013 foi o primeiro boom de preço que o Bitcoin teve. No final de 2013, a gente funcionava ainda com uma estagiária tocando o operacional do site, eu ainda no meu emprego, fazendo jornada dupla, o Rodrigo ainda no emprego dele no Santander, fazendo jornada dupla também. E de repente, do dia para a noite, começou a chover cliente por conta da valorização, da cobertura de mídia que o Bitcoin começou a ter. Ali, do dia para a noite, nós dois tivemos férias do trabalho, fomos montar uma equipe de 10 pessoas para tentar dar vazão nesse crescimento. Esse foi o primeiro desafio que a gente teve. Do dia para a noite a gente se viu contratando gente, treinando gente, virando madrugada, aprovando o depósito do cliente, respondendo ticket com dúvida de cliente. Então, ser empreendedor é um pouco estar disposto a fazer qualquer tipo de trabalho. Então, o que a tua empresa precisar, o tipo de recurso que ela precisar, mesmo que você não saiba, não seja a tua área, você vai se colocar a fazer e fazer isso da melhor maneira possível. Vários desses desafios foram aumentando ao longo dos anos. Em 2014, o desafio foi outro. Em vez de ser o crescimento, foi justamente a gente diminuir a empresa. Porque o Bitcoin passou por essa grande valorização no final de 2013, e em 2014 ele passou a andar de lado. As negociações diminuíram, a nossa rentabilidade diminuiu, e eu tinha uma equipe com 8 pessoas que já estava ficando ociosa, e a gente tinha alugado um escritório, achando que todo o crescimento ia acontecer dali para frente, e a gente precisou repensar tudo, demitir pessoas, que eu acho que é das partes mais difíceis de tocar um empreendimento, dispensar pessoas que ajudaram você numa fase de crescimento, numa fase que você precisou muito delas. Então, empreender te coloca em algumas situações que você não imagina passar. Então, o crescimento da empresa, e quando está tudo bem, é esse o lado que a gente sempre imagina, são problemas bons de ter, mas a gente tem os problemas ruins também, como esse é um exemplo. Então, em 2014 a gente teve que demitir todo mundo, voltar para um escritório muito menor, com 2 pessoas apenas, reprojetar todo o nosso plano de crescimento, e ver como é que a gente podia continuar bem posicionado
e com o mínimo de recurso fazer o máximo que a gente podia fazer para captar cliente, para continuar atendendo. E aí foi a parte onde o trabalho do Maurício começou a fazer diferença. A gente fez um redesenho completo do site. Pode passar. A gente fez um redesenho completo do site e praticamente ele fez todo esse redesenho sozinho. Esse redesenho e um rebranding que a gente fez nessa época fez muita diferença. Os clientes passaram a usar o site com mais frequência, porque a experiência de usuário tinha mudado, o acesso ao site tinha ficado mais fácil, e você para planejar isso em 2, 3 pessoas e tem um impacto gigantesco. Então, essa foi uma fase que a gente precisou de fato fazer de tudo. Então, sem equipe, sem grana, a gente passava a madrugada respondendo ticket de cliente, dúvida de cliente, fazendo a parte financeira, relacionamento com o banco, aprovando o depósito. Foi uma fase bem difícil que a gente se perguntava, e a fase da dúvida, se você tinha feito a escolha correta de negócio ou não. A gente tinha muita convicção na tecnologia e no potencial dela, mas esse é o momento em que você precisa ter muita certeza do que você está se dispondo a fazer, para se manter firme e acreditar que aquilo que você teve como visão para começar o negócio, de fato, é forte o suficiente para te segurar nesses momentos. Pode passar, Ricardo. Então, outro desafio importante, falando de uma tecnologia disruptiva, que ninguém estava preparado, e ninguém, nem governo, nem lei, nem mercado, para lidar com algo como o Bitcoin. O Bitcoin, ele em si, e eu falo sempre do Bitcoin e não como moedas virtuais, porque o Bitcoin foi a primeira moeda virtual e que trouxe toda a ideia e acabou para as outras serem criadas. Então, o Bitcoin, ele, como várias das outras tecnologias disruptivas, ele vem apresentar uma nova situação para uma sociedade que não está preparada. Então, esse impasse pelo qual justamente a gente está passando agora, é o momento em que a tecnologia passa no mundo inteiro, é como é que a tecnologia vai coexistir com as leis que não foram feitas para ela, como é que ela vai coexistir com empresas que têm interesse em que ela não cresça, não se propague, tem interesses econômicos, enfim, tem uma série de fatores que tornam criar uma empresa de uma tecnologia nova bem mais difícil. A gente tem vários casos recentes que ilustram como isso afeta o dia a dia das pessoas. O Uber é um exemplo, acho que é o exemplo mais claro de impasse em relação à legislação e ao que a tecnologia pode prover de melhoria em termos de serviço, em termos de atender ao público antes de atender a interesses econômicos. Acho que o Bitcoin e as moedas digitais vêm nessa linha também, de conseguir melhorar acesso e serviços financeiros em geral e conectar o mundo de uma maneira global. Então, a gente está passando exatamente a fase em que o mundo tem que se adaptar a esse tipo de transformação. Outra coisa importante, e aí quando você fala de crescer a empresa, de tentar fazer algo que seja significativo, é encontrar pessoas que partilhem da mesma visão que você tem. E convencer essas pessoas e trazer elas para perto e colocar elas no barco. Então, você não faz uma empresa, você não faz nenhum projeto que você almeje ter sucesso e que mereça muita atenção e dedicação sem ter pessoas que possam te ajudar e te apoiar. Então, atrair talentos, a própria tecnologia fez muito disso pela gente. O fato da gente ter se posicionado como uma empresa líder no uso da tecnologia de moedas digitais fez com que o interesse de muita gente muito boa viesse procurar o mercado Bitcoin, as pessoas quererem trabalhar com a gente sem se interessar, e essa é uma das partes mais bacanas de ter empreendido,
sem se interessar muito pelo resultado imediato, mas com a vontade de querer construir alguma coisa junto com você. Então, eu tenho casos que transformaram minha vida e a minha visão de empreendedor ao contratar e a começar a trabalhar com algumas dessas pessoas. Então, gente que tinha posições super privilegiadas em termos de carreira e que, depois de conhecer a gente, conhecer o que a gente estava fazendo, conhecer um pouco da nossa visão, parou para mim numa conversa que devia ser uma conversa difícil, eu imaginava ser bastante difícil sobre a contratação. Falou: Gustavo, eu tenho um grande problema. Qual é, né? Falou: eu não sei se vocês vão conseguir pagar o que eu ganho na outra empresa, mas agora eu quero vir para cá. Então eu não sei se eu estou pronto para ter essa conversa com você, porque eu acho que eu posso aceitar alguma coisa que, no nível de carreira que eu estou, nem seja o passo correto. Mas eu quero estar aqui. Então, assim, isso foi um exemplo de vários outros que a gente teve e que faz se formar um time e esse time, de fato, faz você se tornar mais forte para passar por momentos de dificuldade, por momentos de incerteza. Então, a intensidade com que as coisas acontecem numa empresa que cresceu tão rápido quanto a nossa faz com que os problemas sejam frequentes. Então, você tem pessoas que, de fato, se identificam com a tua visão, que estão lá pelo mesmo motivo, com a mesma vontade de fazer o negócio acontecer antes de qualquer coisa, é o que segura você nesses momentos de dificuldade e de crescimento muito acelerado. Falando um pouco de regulação e da associação, né? A gente sempre teve uma visão, e isso desde 2013, quando a gente montou a empresa, incorporou o mercado Bitcoin, de fato, transformando ele numa empresa, de que se essa tecnologia crescesse, ela ia ter esse desafio de passar transformar a sociedade, por isso passar por um desafio que seria como é que a sociedade conviveria e as leis conviveriam com o que essa tecnologia era capaz de transformar. Então, pensando com maturidade, assim, já em 2013, a gente foi a primeira exchange no mundo a começar a cadastrar clientes com um documento de identificação. Todas as exchanges até 2013 faziam o cadastro de cliente simplesmente com um e-mail e um login. Em 2013 a gente quando a gente assumiu a empresa, a gente começou a fazer o cadastro via um CPF, justamente pensando num momento em que essa tecnologia tomaria corpo, tamanho, e que a gente poderia ter embasamento para brigar por ela, sabendo que a visão sempre é como é que a gente ia conseguir levar o conhecimento do poder transformador que essa tecnologia tinha para as pessoas, para as autoridades, para os legisladores, e a gente criar algo que pudesse fazer com que esse tipo de tecnologia coexistisse com as leis atuais. Acho que a gente está bem diante desse momento no mundo todo, não só no Brasil. Então, criar consciência do poder da tecnologia e de como é que ela pode conviver com as leis e transformar as leis atuais para ela se adaptar e com isso as empresas que usam essa tecnologia poder criar produtos e levar esses produtos para as pessoas, entregando que a tecnologia de moeda virtual tem de positivo, de velocidade, de transparência, de rapidez, acho que o maior desafio que empresas como a minha no mundo inteiro hoje estão passando. Então, isso só pode ser feito de uma maneira, que é criando consciência, explicando para as pessoas o que é essa tecnologia e aí acreditar que através dessa conscientização a gente consiga chegar num tipo de legislação que apoie a inovação, apoie as empresas e não seja restritiva. Essa é a briga de toda tecnologia inovadora, né? E a gente está num momento crucial para que isso seja feito e a nossa maneira de começar a encarar isso com o máximo de profissionalismo foi criar uma associação agora entre as empresas de moedas digitais para que a gente ganhe representatividade e possa fazer esse diálogo não só com o legislativo, mas com todas as autoridades, explicando como a tecnologia pode, de fato, trazer benefícios para a sociedade.
Então, hoje, curiosamente, chegou até mim um vídeo sobre a BNDES Cone, que eu nunca tinha ouvido falar até hoje. Havia uma iniciativa, mas não sabia que ela estava tão avançada. Então, basicamente, ela usa a tecnologia de blockchain para dar transparência à gestão de recursos públicos. Então, se a gente tivesse visto só o lado ruim que sempre tem em qualquer transformação e fosse restritivo, talvez a gente não tivesse iniciativas como essa dentro do próprio governo, levando a tecnologia para algo que pode ser o benefício de toda a população. Governança. Então, acho que um dos desafios que a gente teve mais recentemente, com o crescimento da empresa, principalmente no ano passado, foi adaptar uma empresa de 8, 10 pessoas no começo de 2016 para uma empresa de 80, 85, 90 pessoas que continua a crescer hoje. Então, fazer essa transformação da fase em que todo mundo fazia tudo e a tomada de decisão era completamente centralizada, para você atrair talentos que estão acostumados a ter uma liberdade muito maior e, consequentemente, cobrar de você ter uma exigência muito maior sobre o tipo de visão, sobre o critério, é um desafio muito grande. Então, a gente passou muito do nosso tempo, no final do ano passado, discutindo qual era o tipo de modelo que a gente conseguiria criar para conseguir dar sustentação a esse crescimento e as pessoas tão talentosas que a gente tinha trazido. Isso foi criar a governança que o mercado Bitcoin tem hoje, um conselho com diretores bem estabelecidos, e como é que esse conselho se relaciona com o mercado Bitcoin, com os diretores, é fundamental para que a gente continue a crescer. Esse é um dos desafios de empreendedorismo, acho que mais difíceis e mais complexos que eu passei ao longo da trajetória no mercado Bitcoin, e que eu acho que a gente conseguiu vencer e hoje tem um alicerce bem sólido para mover essas pessoas e dar liberdade para que essas pessoas trabalhem. Então, se você atrai pessoas que têm espírito empreendedor e que querem, de fato, trabalhar junto com você porque compartilham da tua visão, você tem pessoas excessivamente exigentes que demandam uma autonomia porque elas querem realizar coisas com um senso de realização muito alto, e administrar essas pessoas é um desafio muito grande. Então, cada passo e cada etapa da empresa tem um desafio diferente. Então, preparar o mindset de vocês para estar aberto para esse tipo de desafio e para cada momento da empresa você está aprendendo e se desafiando e evoluindo muito rapidamente com todo tipo de situação, acho que o maior dos recados que eu posso dar para quem quiser empreender. A gente, aí falando um pouquinho dos maiores desafios que a gente teve em relação ao mercado do Bitcoin, perdão, vou fazer uma pausinha aqui para trocar o cartão, perdão. Então, vamos retomar aqui. Então, a gente passou um pouquinho mais rápido aqui para o slide, eu estou retomando. São alguns dos marcos que contam um pouquinho, ilustram um pouquinho da história do mercado Bitcoin. Então, como eu já havia comentado, em 2011 o mercado Bitcoin foi fundado, em 2013 a gente comprou o mercado Bitcoin, fez a incorporação e de fato transformou ele numa empresa. E, como eu disse, foi a primeira empresa a cadastrar clientes com o CPF, como identificação, já pensando no potencial e no tamanho que isso viria a ter no futuro, né? Depois que a gente fez isso, a gente passou a ser modelo, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Todas as outras empresas mais sérias que surgiam começaram a pensar da mesma coisa. Óbvio que isso é um raciocínio meio lógico para quem tem uma visão de longo prazo, mas não era assim que funcionava até 2013. Ali em 2013, e aí
empreender, né, vai muito de experimentação. A gente conseguiu, com muito esforço ali em 2013, colocar no ar a primeira iniciativa de micropagamentos com Bitcoin no mundo. A gente fez uma parceria em 2013 com a editora Abril, em que você conseguia comprar matérias específicas, uma justamente falando sobre Bitcoin, num portal deles, pagando com Bitcoin. Isso ainda não tinha sido feito no mundo. A gente conseguiu alguma publicidade por conta disso, mas, obviamente, era só um teste de aplicação para a tecnologia que a gente estava tentando difundir e divulgar. Mas foi algo que a gente comemorou bastante e fez com que a gente tivesse algum crescimento por conta de ter tentado e conseguido fazer algo diferente que ainda não tinha sido feito. Ali em 2014, foi um pouquinho do que eu estava contando para vocês, de quando, após o boom de preço no final de 2013, o preço e a própria tecnologia andou de lado por muito tempo. Não teve nenhuma grande inovação que aconteceu nesse período, e várias das empresas que surgiram e cresceram muito rapidamente relacionadas a Bitcoin ali em 2013, fecharam as portas nesse ano de 2014. Ali em 2014, e depois desse primeiro boom de 2013, nesse nicho que acompanhava moedas virtuais, e todo mundo muito entusiasta do assunto, a gente achava que aquilo era o começo da grande divulgação e popularização da tecnologia. A gente tinha uma visão muito clara que a tecnologia podia melhorar as trocas financeiras ao redor do mundo e quebrar barreiras nesse sentido. E para a gente era muito óbvio que, se ela tinha a capacidade de fazer isso, que isso ia acontecer muito rapidamente. E quando isso não aconteceu em 2014, para toda a indústria foi uma frustração muito grande. Então não bastava a gente ter o meio, ter acesso à tecnologia. Os passos para tornar ela popular e para você conseguir construir empresas que não só entendam como essa tecnologia funciona, mas consigam construir um produto e um serviço que as pessoas queiram, é um passo mais difícil e mais longo. Em 2014 a gente viu várias dessas empresas se fechando. Um caso emblemático que eu conto ali dessa época é uma empresa chamada BitPay. Quando se pensava em moedas virtuais ali em 2013, você podia fazer dois negócios de fato com ela. Uma exchange de moedas digitais, ou seja, você dava acesso, fazia intermediação entre compra e venda, e você criava um processador de pagamento para que as pessoas que estivessem usando a moeda digital conseguissem pagar no café, numa loja virtual, usando essa moeda. A maior captação de investimento que aconteceu na indústria de moedas digitais em 2014 foi do BitPay. O BitPay desenvolveu e gastou muito dinheiro fazendo um software para que empresas e lojistas pudessem aceitar pagamentos em Bitcoin. Só que essa indústria se desenvolveu muito mais rápido. As pessoas passaram a olhar e usar o Bitcoin como investimento, como pagamento peer-to-peer, mas não como moeda. Então, essa foi a maior história dentro da história das moedas digitais em relação ao erro de leitura de quem estava nesse mundo, achar que a tecnologia em si seria capaz de se difundir, porque ela parecia ser melhor, mais rápida, e que isso aconteceria automaticamente. Então esse é o caso que eu gosto de contar, e acho que a gente ainda não está nesse cenário das moedas digitais serem usadas como pagamento, como no dia a dia, como pagamento corrente, e acho que isso vai acontecer, mas é difícil precisar quando. Existe, na minha opinião, o que vai levar a que isso aconteça é justamente uma regulação que permita com que as empresas saibam o que elas podem e o que elas não podem fazer, e quando aceitar moeda digital como pagamento, como fazer o registro dessas operações, para que o ambiente de fazer o pagamento, receber esse ciclo, se crie, e aí a tecnologia de moeda digital possa ser usada como moeda de fato. Então, acho que a gente ainda está alguns passos aquém do que a gente imaginava ser o cenário ali em 2014 ainda. Ainda não foi.
Aí outros casos só que são mais rápidos de contar, mas que são emblemáticos aí da história da empresa. Em 2015, a gente fez um projeto na Campus Party. Quem esteve na Campus Party ganhou bitcoins com um aplicativo específico que a gente desenvolveu em parceria com a Ogilvy e com a IBM, numa campanha que fez chover bitcoins na Campus Party. A gente desenvolveu um aplicativo em que as pessoas capturavam códigos de QR Code que eram projetados do teto, e esses códigos lidos por esse aplicativo davam créditos em Bitcoin. Então, assim, foi muito mais um experimento para tentar ajudar a difundir a tecnologia, mas que acabou sendo uma ação de propaganda que ganhou um leão em Cannes, no Festival de Cannes. Em 2016, a gente começou, e por ter conseguido pensar muito em relacionamento, você nunca cresce sozinho sem ter apoio não só das pessoas, mas também de empresas sérias, e cultivar relacionamento é algo que vai te ajudar, vai ajudar você a crescer, qualquer que seja o negócio que você esteja fazendo. Em 2016, muito do relacionamento que a gente veio fazendo desde 2013, 2014, batendo na porta das pessoas e das empresas que eram do mercado financeiro tradicional, tentando apresentar a tecnologia de moeda virtual, tentando conscientizar eles do potencial dessa tecnologia, de que isso seria o futuro, veio a ser recompensado em 2016. A gente passou a ser a referência de preço em Bitcoin para vários terminais de mercado financeiro tradicional, entre eles a Economática e o portal Com Dinheiro. Depois a gente veio a ser também a referência de preço do broadcast do Estadão e em alguns outros lugares. Mas ali em 2016, muito por esse trabalho, a gente começou a mostrar o preço do Bitcoin em outros lugares e começar a dar acesso a essa informação para as pessoas. E aí, em 2017, um pouco da história que eu estava contando, do rápido crescimento que a gente teve, de se transformar numa empresa de 8 pessoas para ir para uma empresa de 80 pessoas e que continua a crescer. Então, os desafios de tecnologia que a gente passou no ano passado realmente transformaram a minha cabeça e a minha carreira como empreendedor. O que a gente faz, aparentemente, em termos de computação, parece ser relativamente simples. A gente faz intermediação de compra e venda de moedas digitais. Do lado computacional, esse desafio é bastante grande. A gente precisa receber uma quantidade gigantesca de informação de vários clientes usando a plataforma ao mesmo tempo. Então, a escala disso é um sistema difícil de ser escalável, casando ordens de preço e fazendo crédito e débito dessas moedas e dos reais praticamente instantaneamente. Então, isso em termos de desafio de computação é um desafio gigantesco, e escalar um tipo de sistema como esse é algo assim muito, muito, muito complexo. A gente passou, acho que foi o principal desafio nosso no ano passado, foi conseguir manter um sistema como esse funcionando e estável. E acho que foi o grande diferencial que a gente teve em relação a todas as outras exchanges no Brasil e em relação a várias exchanges lá fora. O crescimento foi tão vertiginoso que mesmo empresas que tomaram investimento de capital muito grande ficaram fora do ar por vários dias, porque não sabiam, de fato, levar a escala de um sistema como esse, da noite para o dia, crescendo 10, 15, 20 vezes. A gente chegou a crescer em número de operações 22 vezes em pouco mais de 15 dias. Então, a demanda pelo sistema foi dessa magnitude. Então, ter um time, e a gente tinha a visão de quando esse crescimento começou, com o grande milestone aí que ocorreu no ano passado, que foi entre abril e maio, que foi o Japão ter equiparado o Bitcoin a uma moeda estrangeira. Significava que você poderia usar Bitcoin como meio de pagamento no Japão. Isso deu o primeiro grande boom de preço no ano passado. Ali, a gente teve um crescimento já muito rápido, e a gente falou, agora a gente tinha convicção que tinha de fato começado um processo que ia trazer o Bitcoin para o mainstream. E aí a gente começou a correr muito para se preparar, contratar gente, atrair esses talentos que eu estava
comentando com vocês. E foi essa visão de, cara, agora ou vai ou a gente quebra, e foi muito isso. E a gente usou todos os recursos que a gente tinha para trazer essas pessoas, estar bem posicionado para dar conta desse crescimento quando ele aconteceu. Acho que esse foi o maior desafio que a gente passou ao longo do ano passado. Vários dos desafios foram operacionais também, mas acho que o desafio computacional foi o maior de todos. Passar. Agora você vai falando. Vou voltar lá para o final. Aqui. Tinha atropelado um pouquinho. Aqui. Regulação a gente falou. Governança era muito o momento que eu estava falando agora. Então, na transformação da empresa no ano passado, os desafios vão mudando. Enquanto o desafio era escalar o sistema, a gente tinha um desafio operacional ao mesmo tempo, que era conseguir escalar a parte de operação, responder os títulos de clientes e dar vazão para toda a demanda que a gente estava tendo. Uma empresa de tecnologia lida com isso de uma maneira simples. Você traz o cara de TI, explica qual é o problema que você tem, tenta chegar num desenho de uma solução que ele vai programar para que você consiga escalar isso sem ser colocando mais gente, contratando mais gente ou trabalhando 22 horas por dia. O ponto do nosso time de TI estava inteiro tomado, todo o time de desenvolvimento, escalando a plataforma para que ela não caísse. Então, o jeito da gente segurar a operação funcionando foi contratar gente, pegar o pessoal que já estava lá e falar, galera, a gente precisa de vocês, senão a gente não vai dar conta disso, o time de TI está preso, morto, tentando escalar a plataforma, tentando dar sustentabilidade para o sistema. Então a gente saiu de 25 pessoas para ir para 50 em 45 dias, mais ou menos. E todo mundo fazendo o processo de seleção, ao mesmo tempo que você estava treinando um funcionário novo e tal. Então, esse tipo de situação, que não tem um manual que te ensina a fazer, é a coragem do empreendedor e a vontade de realizar mesmo que te move. Então, seja o que for que vocês se propuserem a fazer em termos de empreendedorismo, tenho muita certeza e muita clareza do quão dispostos vocês estão a se empenhar em sacrifícios de horas de trabalho, de problemas diferentes e tal, e de trazer pessoas, de fato, que tenham a mesma visão que vocês, porque são nessas horas que você é desafiado a falar, será que vale a pena continuar daqui? E aí você tem alguém do teu lado falando, puta, vale a pena, vamos embora, hoje eu seguro, no outro dia você olha outra pessoa que te segura, e isso foi, acho que o maior acerto que a gente teve ali, achar pessoas que partilhavam da nossa visão e formar de fato um time para segurar os desafios que a gente teve no ano passado. No final do ano, esse desafio já tinha mudado. Era de fato mudar a startup para uma profissionalização e capaz de fazer com que a gente concorresse num outro cenário que está se desenhando agora. Então, depois desse crescimento que essa tecnologia teve, várias pessoas com muito dinheiro e com muita expertise em criar empresas passaram a olhar para o mundo de moedas digitais e serem atraídas pelos números, pelo crescimento, e isso no mundo todo. Então, o desafio no final do ano passado e que culminou na montagem desse conselho e desse corpo de diretores que a gente anunciou recentemente foi pegar tudo que a gente construiu ali e reinvestir de volta na montagem de uma empresa profissional e que atraísse gente de ponta, desde marketing, a segurança, capaz de criar uma experiência de cliente diferenciada. E a gente conseguiu montar esse time e ser bem sucedido nisso. Então agora a gente está realmente preparando a empresa para concorrer com qualquer que seja o tipo de empresário, o tipo de dinheiro, de estrutura que possa ter. E a gente tem um diferencial muito grande que é todo o know-how e a história que a gente percorreu até agora, e desafios que vão ser novos para qualquer um que chegue nessa indústria, né? Então, acho que esse foi o maior desafio, o maior conquista, na verdade, dos desafios que a gente teve no ano passado, foi ter conseguido vencer esse nível de escalabilidade, manter as pessoas juntas e
conseguir montar uma estrutura que a gente acha e pode nos levar de onde a gente está hoje para concorrer no mercado e que vai ser muito mais difícil, muito mais profissional daqui em diante. Podemos passar. Os próximos passos, né? Agora a gente chega numa situação de olhar esse tipo de concorrência e ver onde é que você pode ser diferente, né? Então, a gente consegue ter uma visão de mercado muito diferente do que para quem está olhando de fora. Olha o mercado Bitcoin como uma empresa que faz intermediação de moedas digitais. E a gente conseguiu se estruturar nesse período para ser uma empresa de tecnologia, antes de ser uma empresa de serviço. A gente acha que isso é o que vai conseguir levar a transformação da empresa para um outro patamar. E é nisso que a gente está trabalhando agora. Então, num ambiente de inovação e que as empresas se adaptam e mudam muito rápido, você ter um alicerce muito forte naquilo que é o teu diferencial, no nosso caso é o time de tecnologia, faz com que a gente tenha certeza que a gente consiga dar esses próximos passos de maneira segura. Então, hoje, quando a gente pensa no que o mercado Bitcoin quer ser no final do ano, no ano que vem, a gente tem uma certeza muito grande de que a gente vai conseguir entregar soluções de tecnologia e de serviço com uma qualidade que dificilmente vai conseguir ser copiada. E quando ela for copiada, a gente pretende estar à frente e conseguir dar o próximo passo. Falar em cultura de inovação, que é um pouco o ambiente atual e a empresa dessa nova economia conseguem fazer, que é entregar um serviço melhor e que de qualidade percebida pelo cliente maior, por um preço reduzido e de uma maneira muito clara e muito direta, é um desafio muito difícil de conseguir, porque você precisa estar preparado para errar, antes de tudo. Então, toda vez que a gente passou por qualquer tipo de dificuldade e que a gente errou, e a gente errou muito em vários aspectos, você tem que estar confortável e saber lidar com esse erro para conseguir dar o passo seguinte. Então, óbvio, aprender com o erro é algo até comum, mas você criar um ambiente, uma cultura de empresa, que quando o erro acontece, em vez de você apontar o dedo para tentar achar o culpado, você fala, tudo bem, isso aqui está para trás, vamos ver como é que a gente faz melhor da próxima vez, é algo bem difícil. Você não consegue fazer inovação se não tiver e não criar esse ambiente. Então, estar disposto a gastar recursos em um projeto que você vai abandonar na metade porque a visão ou o mercado mudou. Colocar um projeto no ar que eventualmente você vai ter que tirar do ar um mês depois e jogar 6 meses de trabalho, todo tipo de tecnologia fora. Esse é o tipo de decisão que vocês têm que estar preparados para tomar. Então, quando a gente fala de criar inovação e criar produtos diferentes, a gente tem que estar preparado para esse tipo de situação, preparado para errar e conseguir criar um ambiente que as pessoas estejam dispostas a errar e a aprender. Uma das coisas que as empresas de tecnologia trouxeram, né, e que exemplifica um pouco do que eu estou dizendo, são as versões beta, né? Então, várias vezes a gente vê empresas lançarem produtos como se fossem produtos de teste, em versão beta, que é a versão ainda não a versão oficial. Enquanto elas estão lançando e tem uma pequena parcela dos consumidores ou dos clientes usando essa versão beta, elas estão colhendo informações para lançarem a versão nova. Isso exemplifica bem esse tipo de pensamento, porque era algo assim, como é que você lança um produto inacabado? Ninguém pensava em fazer esse tipo de coisa há 10, 15, 20 anos atrás. Então isso é um meio de empresas que pensam em inovação
acharam para poder aprender mais rápido com o cliente, aprender com os erros dessa versão beta e colocar um serviço à disposição mais rápido do que um concorrente, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente conseguiu criar dentro do mercado Bitcoin esse tipo de cultura de entender com o erro, usar recurso para projetos de teste e conseguir mudar muito rápido, reconhecer o erro muito rápido e dar o passo seguinte. Então, empreender nesse ambiente demanda que vocês tenham esse tipo de visão e esse tipo de consciência. Eu acho que isso é o que eu aprendi muito rapidamente do ano passado para cá, e acho que a principal mensagem que eu queria deixar para vocês em relação à visão de empreendedor. Então, quem tem a ideia e a vontade de montar um negócio, sabe lá os seus motivos pessoais que o levaram a fazer isso. Mas algumas coisas que você aprende durante o processo, eu acho que de tudo o que eu aprendi foi principalmente isso, ou seja, você criar uma cultura de aprender com o erro e fazer com que as pessoas, mesmo as mais exigentes que trabalhem com você, entendam que o erro faz parte para você dar o próximo passo. Tá? Eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar para vocês como empreendedor e que eu acho que precisa existir em qualquer empresa que queira criar inovação e ser diferenciada no mercado de hoje, na velocidade que as coisas acontecem. Acho que é isso. Eu queria primeiro agradecer a presença e a paciência de todos aí. Espero que um pouquinho da história que eu contei aqui da empresa tenha valido para vocês, aprender alguma coisa, ou mesmo para ter um pouquinho de visão e do que é o mercado Bitcoin e de como funciona o mercado de moedas digitais. Eu queria também abrir para algumas perguntas, se a gente tiver tempo. E depois tenho alguns brindes aí para algumas poucas pessoas. Aí às vezes a gente pode sortear ou mesmo, enfim, ver como a gente pode dividir aí os brindes para vocês. E vou ficar disponível também depois que a gente terminar aqui o evento para conversar com quem tiver dúvida. Eu acho que a maior ajuda que eu posso dar é, de fato, atender a todos vocês que vieram aqui numa noite de sexta-feira, me ouvir falar um pouquinho, contar um pouquinho da história da empresa. Bom? Obrigado, Gustavo.